nós continuamos na série Sinais do Espírito. A tese básica da série Sinais do Espírito é que a força de vontade nossa não será suficiente. Nós vivemos em uma cultura que supervaloriza a questão da autoestima e a questão da força de vontade. E foi vendido para nós um discurso que nós iremos alcançar todos os nossos sonhos e definitivos desejos da nossa vida, tão somente se nós empreendermos uma força de vontade descomunal. E se nós nos esforçarmos, nós iremos alcançar os nossos objetivos. Obviamente que isso é verdade, mas até um certo degrau. Porque existem certas virtudes que a força de vontade não pode nos dar. Existem certas virtudes e qualidades que simplesmente não serão produzidas dentro de nós de forma espontânea. E é exatamente por isso que o cristianismo se diferencia de todas as outras religiões. Todas as outras religiões, se você for adentrar e observar as premissas das outras religiões, e se você for comparar as premissas e as características das outras religiões com as premissas e as características do Evangelho de Jesus, você vai descobrir que todas as religiões do mundo, no fim do dia, serão divididas em apenas dois tipos de religião: ou uma religião de obras, ou uma religião de graça. Como o cristianismo não é uma religião de obras, mas sim uma religião de graça, então nós recebemos certas virtudes como amor, paz, mansidão, domínio próprio, somente e tão somente através de uma obra sobrenatural, graciosa, milagrosa do Espírito Santo. Então, dada esta introdução, eu digo para vocês que eu esqueci de botar a frase marcante que eu sempre coloco, né? Porém, eu acho que essa introdução deu certo, né? Porque é exatamente isso que nós estamos falando durante quase dois meses fechados agora. E hoje nós iremos falar a respeito do fruto da mansidão. Quem está precisando ficar manso aí? Eita glória! Quem está precisando se amansar? Quem está precisando ser amansado? Quem está precisando ter o seu ímpeto e a sua impulsividade domada? Quero dizer para você nessa noite que o Espírito Santo, ele pode nos domar. O Espírito Santo, ele pode restringir de fato o mal que há em nós. Para isso, peço que você abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, e nós iremos ler do verso 1 até o verso 11. Nós iremos falar a respeito da mansidão. Nós iremos falar a respeito da mansidão. Diz assim a palavra do Senhor. Para você que não tem Bíblia, você pode acompanhar junto comigo aqui. Eu estou lendo na NVT, nova versão transformadora. Recomendo essa versão para quem quer ter uma versão fácil de entender, mas que é muito fiel também aos originais, tá? Nova versão transformadora, dica do pastor aí. Vamos lá. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e com o mesmo propósito. Paulo continua: não sejam egoístas e nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. Não procurem os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus,
não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Em vez disso, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se. Veja essa palavra, humilhou-se. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o elevou a um lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Cristo Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia na casa de Deus. Aleluia. Paulo então começa fazendo algo que ele sempre faz nas suas cartas. Existem duas palavras na teologia, chamadas teologia propriamente dito e doxologia. Teologia é o estudo de Deus, literalmente quer dizer o estudo de Deus, enquanto que doxologia é a adoração que deriva, que é a consequência da teologia. Paulo faz isso o tempo todo nas suas cartas. Em Romanos capítulo 11, por exemplo, ele começa a falar, durante toda a primeira parte do capítulo 11 de Romanos, Paulo começa a falar a respeito do dom da graça. Paulo começa a falar a respeito dos decretos de Deus e da grandeza da teologia dos decretos de Deus e do amor de Deus e da graça de Deus. E então, como se nada tivesse acontecendo, Paulo sai da teologia e entra na doxologia. Paulo sai do estudo e entra na adoração, porque ele começa: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, como insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus juízos. Quem prescrutou a mente do Senhor? Quem foi o conselheiro do Senhor? Quem lhe disse algo para que possa, quem deu algo ao Senhor para que Deus depois tivesse que lhe restituir? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém. Paulo faz isso o tempo todo, e Paulo faz isso também nessa passagem que a gente acabou de ler. Ele sai da teologia e ele começa do versículo 1 até o versículo 4 falando a respeito da teologia da igreja. A teologia da igreja é a teologia em que todo mundo deve falar a mesma coisa e todo mundo deve andar em unidade. É uma coisa linda isso que Paulo descreve do versículo 1 até o versículo 4. Mas então, o que acontece? A partir do versículo 5, Paulo entra na doxologia. Paulo vai um passo além. Paulo sai da teologia da igreja, Paulo sai da teologia da unidade e ele para de falar: olha, vocês precisam parar de brigar e vocês precisam falar a uma só voz. E ele entra na seara da doxologia: adotem o mesmo comportamento de Cristo Jesus. Por que ele faz isso? A gente vai entender o porquê que ele faz isso, mas antes, essa é uma das maiores passagens a respeito de humildade e de mansidão. Essas palavras, elas são correlatas. Essas palavras, elas se misturam no seu significado. Mansidão, uma pessoa que não é humilde não tem mansidão, e uma pessoa que não tem mansidão, ela não vai ser também humilde. São palavras que não conseguem ser dissociadas. Mas antes que nós falemos a respeito disso, nós precisamos entender o mundo que nós vivemos. A palavra de Deus fala a respeito da tribo de Issacar, em 2 Crônicas capítulo 28, salvo engano, que era uma tribo que conhecia o seu tempo, e que mesmo tendo menos guerreiros, foi decisiva para que Israel ganhasse a guerra. Então nós precisamos entender o nosso tempo, nós precisamos ser como os filhos de Issacar, e entender a cidade que você mora, a cultura que você mora, as pessoas que te rodeiam,
E o que a palavra de Deus diz? Olha, a humildade ela é importante, a mansidão ela é importante, sejam como Jesus no que diz respeito a isso. Mas qual é o desafio? Nós vivemos numa cultura que concorda conosco em alguns temas. Por exemplo, quando a igreja fala a respeito de assistir as pessoas pobres, quando a igreja fala a respeito de assistência aos necessitados, quando a igreja fala a respeito da proteção aos vulneráveis, aos órfãos, às viúvas, quando a igreja faz um trabalho social robusto, o mundo aplaude, sim ou não? Então existem coisas que o mundo concorda com a igreja. Quando a gente protege os vulneráveis, o mundo aplaude. Quando a igreja faz um trabalho social, quando a igreja faz um trabalho de capelania dentro dos presídios, e aí ninguém mais fala mal da Universal, né? Quando a Universal é a única igreja quase que faz trabalho dentro dos presídios. Com todas as discordâncias que eu tenho com essa igreja, tire a Igreja Universal do Brasil para você ver o que vai acontecer com tecido social. Então existem coisas que o mundo concorda com a igreja, mas quando nós falamos a respeito de humildade bíblica, quando nós falamos a respeito de mansidão bíblica, a cultura se enraivece. Eles ficam como cães raivosos, rosnando para nós. E aí você pode perguntar para mim, ou então você pode fazer o seguinte questionamento: mas pastor, o brasileiro é humilde, né? Sério que você acreditou nessa fake news? O brasileiro é falso humilde. Ele é falso humilde. Ele é humilde até que alguém pise no calo dele. Sim ou não? Você sabe que isso é verdade. Essa é a cultura que você vive. Então nós precisamos de mansidão, mas nós precisamos da mansidão bíblica. E quando nós começamos a viver essa mansidão bíblica, a cultura se enraivece, porque nós vivemos uma cultura de falsos humildes. Nós vivemos uma cultura de falsos humildes, que só são humildes até que alguém pise no calo deles. Então, hoje nós iremos falar a respeito de 3 aspectos que nós queremos considerar no dia de hoje. Como é que a gente vai alcançar a mansidão? E o primeiro aspecto é a nossa doença. Nós vivemos uma cultura doente. Mas por que a cultura é doente? Porque a cultura é feita de indivíduos doentes. O pecado é a nossa doença. E essa síndrome pecaminosa, ela se manifesta através de diversos sintomas. A nossa cultura está doente. Em segundo lugar, como nós seríamos se fôssemos saudáveis? Então, em primeiro lugar, qual é a nossa doença? Em segundo lugar, como nós seríamos se fôssemos saudáveis, se não estivéssemos doentes? Como é que isso ia aparecer? E em terceiro lugar, como e onde encontramos a cura? Em primeiro lugar, qual é a nossa doença? Em segundo lugar, como nós seríamos se fôssemos saudáveis? E em terceiro lugar, como e onde encontramos a cura? Então, em primeiro lugar, a nossa doença, versículos 2 e 3, diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Paulo está fazendo um apelo para a unidade da igreja. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Inclusive, essa não é a versão NVT, eu esqueci de trocar, mas essa aqui é a ARA, tá? No entanto, é o mesmo sentido. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superiores a si mesmos. Quantos de nós queremos experimentar isso, não é verdade? Nós queremos ser unidos, nós não queremos brigar com o nosso marido, nós não queremos brigar com a nossa esposa, a gente não quer viver em pé de guerra dentro de casa, e muito menos a gente não quer viver em pé de briga dentro da igreja. Todos nós queremos viver em um lugar onde não exista facção, onde não existe divisão. Paulo está escrevendo aqui e descrevendo a comunidade cristã perfeita. Mas aí eu faço a pergunta para vocês nessa noite: é isso que nós temos visto, gente? Você tem visto na tua casa mesmo? Tu tem tido paz, pelo menos a paz que você queria ter? Tua casa. Os conflitos ao longo da tua caminhada cristã, eles têm diminuído ou eles têm aumentado? Na sociedade é a mesma coisa. Nós vivemos guerra e polarização política. E outra objeção que alguém pode falar é o seguinte: mas pastor,
Isso também acontece dentro da igreja? Eu conto ou vocês contam? Sim, isso é tão verdade, irmãos, que Paulo aqui está escrevendo para uma igreja, a igreja de Filipos. Isso porque dentro da igreja de Filipos existia desunião, existia facção, na igreja de Corinto também. Então Paulo o tempo todo está lidando com essa questão da facção dentro da igreja, falando a respeito da unidade, apontando para Jesus. Mas se ele tem que fazer isso em primeiro lugar, é porque existe um problema para resolver. E qual é esse problema? A gente já vai entender. Em outras palavras, tem algo errado com o coração humano, porque até dentro da igreja, no lugar onde não deveria ter essas coisas, essas manchas são percebidas. Você entende isso? Ok. Muitas vezes, em muitas igrejas, a única coisa que não tem é paz. Você conhece alguma igreja assim? A única coisa que não tem é paz. Tem tudo, tem fofoca, tem maledicência, tem facção, tem divisão, mas paz não tem. Existe algo muito errado dentro de nós. Por que isso acontece? O que está errado? O que está errado? Qual é a nossa doença? O que está errado? Então eu estou criando essa tensão para você, para aumentar o seu nível de consciência e você entender que existe um problema. Existe um problema. E qual é esse problema? Paulo menciona, versículo 3: se vocês forem fazer alguma coisa, não sejam egoístas e nem tentem impressionar ninguém. Essa palavra, não sejam egoístas, é uma expressão que no grego literalmente significa não ser uma pessoa divisiva. Porque uma pessoa que divide, ela é uma pessoa que ela quer mais para ela, necessariamente. Geralmente a pessoa que causa algum tipo de divisão, ela tem uma causa própria. Não é uma casa própria, tá, irmãos? É uma causa. Ela tem um ideal próprio. Então é isso que Paulo vai dizer: não sejam egoístas, ou seja, não sejam pessoas divisivas. Inclusive esse é o problema que ele identificou na igreja de Filipos. Ele vai dizer, a expressão chave não é essa primeira parte. Isso que é interessante, a expressão chave para você entender o que Paulo está dizendo que é a nossa doença, é a expressão seguinte, onde ele vai dizer o seguinte: nem tentem impressionar ninguém. Nem tentem impressionar ninguém. Essa expressão, não tentem impressionar ninguém, literalmente no grego quer dizer ser faminto por glória. Paulo está dizendo assim: não sejam pessoas que têm fome de glória. Não sejam pessoas que têm fome de glória. E por isso, pelo fato de nós termos fome de glória, nós estamos o tempo todo tentando impressionar alguém. Pastor, eu não tenho isso. Você tem, o seu filho tem. Quem ensinou o seu filho? Você que tem filho criança pequeno, você que já teve filho pequeno, você que tem um irmão pequeno, quem ensinou ele a ser amostrado? Quem ensinou ele a ser amostrado? Quem ensinou o seu filho a ser assim? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma coisa na teologia que a gente chama de depravação total. A doutrina da depravação total, ela nos ensina que nós somos assim de fábrica. Nós somos assim de fábrica. Nós somos egoístas de fábrica. Nós somos invejosos de fábrica. Nós somos famintos por glória, tentando impressionar os outros e causando divisão na igreja, causando divisão na família, de fábrica. E isso porque a gente acha que não é reconhecido. Mas o lugar de ser reconhecido não é na igreja, é no IML, né? Não sei porque que eu disse isso, mas vamos em frente. Em outras palavras, nós temos uma insegurança radical. Irmãos, nós todo o tempo estamos querendo ser validados por alguém. Por que é assim? Por que é assim? Por que quando alguém chama a gente de feio, a gente fica triste? Sim ou não? Sabe por quê? A maioria das pessoas
prefere ser atacado por um inimigo do que ser tratado com indiferença. Vou repetir. Ou em outras palavras, a indiferença dói mais do que os maus tratos. É assim que nós somos assim de fábrica. E é exatamente por isso que todo o tempo nós estamos querendo ser validados. Para a maioria das pessoas, ser atacado por um inimigo é melhor do que ser tratado com indiferença. Ser ignorado é um inferno. Nós não aceitamos ser ignorados. Nós somos famintos por glória. Nós somos famintos por glória. E a gente pode pensar assim: pastor, mas eu não ligo para a opinião dos outros. Você pode não ligar para a opinião da maioria das pessoas, beleza, mas dizer que as pessoas que você ama. Se eu chegasse para a Dani agora, se um trombadinha, Dani, passasse aqui na rua e dissesse assim: tu é miserável, não sei o que, assim, um trombadinha, nem te conheço. Agora, se o Dimas chega para ti e diz assim: Dani, eu tenho vergonha de você ser minha filha, tu ia sentir, Dani? Pra caramba, né? Nós somos famintos por glória. Essa é uma condição inescapável do ser humano. Nós precisamos entender que essa é a nossa natureza. Nós precisamos entender que é por isso que nós somos divisivos. Nós precisamos entender, inclusive, que se nós não nos sentimos pessoas bem consideradas por outras pessoas, a gente briga. O João estava me contando uma história que aconteceu alguma coisa numa igreja que não colocaram o nome da pessoa no quadro das pessoas que estavam colaborando com o projeto, que ia passar no telão. E aí a pessoa que não foi mencionada, lembrando que ela está trabalhando para Deus, tá? Trabalhando para Deus. Deus sabe o que ela fez ou o que ela não fez, mas só pelo fato do nome dela não passar lá no telão, ela ficou toda se ressentindo por causa daquilo. É absurdo, pastor, não citou o meu nome, não me deu um cargo. Na igreja isso acontece. Pessoas que querem cargos, pessoas que querem reconhecimento, pessoas que querem o título de pastor, pessoas que querem se vestir muito bem o tempo todo, com seu terno, porque são famintos por glória. Nas nações é a mesma coisa. Por quê? Porque nações são feitas de indivíduos. Indivíduos são aqueles que constituem uma nação. Então, por exemplo, se você olhar para a história do nazismo, por que o nazismo aconteceu? Em 1919 houve uma coisa chamada Tratado de Versalhes, que colocou a culpa da Primeira Guerra na Alemanha, e por causa disso a compensação seriam impostos pesados. Então, o nazismo, ele veio desse ressentimento de ser reconhecido, ou de não ser reconhecido como uma nação igual às outras. Vou repetir, o nazismo ele nasceu no coração de homens ressentidos e mulheres ressentidas. O nazismo nasceu no coração de homens e mulheres famintos por glória. Vocês nos humilharam aqui no Tratado de Versalhes, agora vocês vão encarar o Terceiro Reich. É isso que aconteceu. O nazismo não foi nada além do que o surgimento de uma superpotência extremamente ressentida por ter sido rejeitada no passado. Por quê? Porque as nações não são nada além do que um conjunto de indivíduos doentes. Se a nação é doente é porque os indivíduos que a compõem são doentes. E a Bíblia nos vai dar o diagnóstico. A Bíblia vai nos dar o diagnóstico, melhor dizendo. Queridos, você foi feito para morrer, sim ou não? Você foi feito para morrer? Deus criou Adão e Eva para morrer, irmãos? Então você não foi feito para morrer, né? Nenhum de nós foi feito para morrer. Pelo contrário, nós fomos criados para gozar da presença de Deus, receber o favor de Deus, a luz da face de Deus. Nós fomos criados para estarmos na presença de Deus. E o pecado, ao entrar no mundo, destruiu isso, e agora nós somos pessoas doentes, querendo atenção. Sabe qual é outra seara que essa realidade se manifesta? Carências emocionais e abusos psicológicos, físicos, sexuais. Toda carência, todo abuso está enraizado no fato de que as pessoas são famintas por glória e reconhecimento.
É por isso que as pessoas são abusadas emocionalmente. É por isso que existe uma coisa chamada dependência emocional. Eu preciso o tempo todo da minha mulher me validando. Eu preciso o tempo todo do meu esposo me validando, dos meus filhos me validando. E se o meu esposo não me valida, eu vou pedir do meu filho que ele me valide. E aí destrói o seio familiar, porque o seu filho não foi feito para lhe dar nada. Sim ou não? Vocês entendem isso? Esse é o diagnóstico. Então as carências emocionais, elas são enraizadas em uma fome de glória, que o apóstolo Paulo já está cantando essa bola há muitos anos. Abusos vêm disso, carências vêm disso, dependências emocionais destrutivas vêm disso, porque eu preciso do outro. Meu irmão, você não precisa de ninguém, no sentido de que quem te valida é Deus, amém? Ah, tu é feio, beleza, Jesus me acha bonito e Ele morreu por mim. Amém? Inclusive, eu fui na rádio essa semana e a gente falou sobre isso. É pecado chamar o irmão de feio? É pecado chamar o irmão de feio. Primeiro, porque você não deve falar nada que não edifique, né? Falamos na semana passada sobre isso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Segundo, você está atacando a imagem de Deus naquela pessoa. E terceiro, quem é tu para dizer que ele é feio? Quem criou ele foi Deus, né? Sim ou não? Então, irmãos, como é que se chama? Qual é o nome que a gente dá quando a gente quer glória e reconhecimento? Qual foi o pecado que fez Satanás cair lá de cima? Por que ele foi orgulhoso? Porque ele queria glória e reconhecimento. Esse é o nosso pecado, essa é a nossa doença. Lewis Smith, um grande ensaísta do século XIX, ele escreveu da seguinte maneira a respeito do orgulho. O orgulho, no sentido religioso, ou seja, no sentido bíblico da coisa, o que é o orgulho, em outras palavras, biblicamente falando? O orgulho é a recusa arrogante de deixar Deus ser Deus. O orgulho no sentido religioso é a recusa arrogante de deixar Deus ser Deus, é usurpar. Vocês lembram daquela novela A Usurpadora? O que ela fazia? Ela tomava o lugar de outra pessoa, sim ou não? Pois é, então, orgulho é usurpar o status de Deus para si mesmo, ou seja, não Deus, eu prefiro que o teu título seja aplicado para mim, então eu vou chamar uma pessoa de feia, eu vou determinar o quanto que aquela pessoa vai sofrer porque no passado ela me ofendeu, ou seja, todo tempo a gente quer estar no lugar de Deus. Orgulho é recusar o convite de Deus para participar da dança da vida como uma criatura em seu jardim, e em vez disso a gente quer ser criador, independente e confiando nos nossos próprios recursos. O orgulho nunca deseja orar por força, pedir graça. Quando você é uma pessoa orgulhosa, você acha que você não precisa de Deus. O meu pai falou isso para mim quando era vivo várias vezes. Tu acha que tu não precisa de Deus? Quem és tu? Quando eu conheci a Lorena e ele sabia que eu ia casar com ela, e ele sabia que ele ia morrer, é uma heresia que eu tenho comigo, né? Então ele já começou a dizer: olha, tu acha que tu pode ter um casamento que vai durar sem o auxílio do Espírito? Tu acha que tu pode viver a tua vida cristã sem orar? Meu pai diz isso para mim, me humilhava, me destruía, em amor. Tu acha que tu não vai adulterar se tu não buscar Deus? Tu acha que tu vai ser fiel à tua esposa se tu não for dependente do Espírito? O orgulho não deseja orar por força. Se você é uma pessoa orgulhosa, você não pede graça, você não implora misericórdia e você não agradece a Deus. O orgulho é a grande ilusão, a fantasia das fantasias, a grande farsa cósmica. Smith continua dizendo: a vida se transforma em uma campanha para usar as pessoas como suporte para si mesmo. Uma pessoa orgulhosa usa as outras como degrau. Você sabe disso. Enquanto que uma pessoa humilde, mansa. A Bíblia diz que Moisés era manso. Vocês já leram o Pentateuco e lá está escrito que Moisés era um homem manso. Era manso. Por isso que as pessoas usavam Moisés. Por isso que as pessoas se valiam de Moisés. E Moisés intercedia em favor do povo. Sim ou não? Deus,
Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Eu intercedo em favor desse povo. O que os outros povos vão dizer de ti? Vão rir da tua cara, Deus. Restaura-nos, Deus. Vai conosco, Deus. Moisés era manso, então ele intercedia em favor das outras pessoas, enquanto que as outras pessoas usavam ele. O líder bobão lá, o otário, foi orar lá no monte. Bora fazer um bezerro de ouro para nós. Pessoas orgulhosas. Miriam orgulhosa. Não é a minha amiga Miriam, era uma bênção, né? A irmã de Moisés que eu estou falando. Então, irmãos, nós precisamos entender que a vida se transforma em uma campanha. Quando você é uma pessoa orgulhosa, a vida se transforma em uma campanha para usar as pessoas como suporte para você, e uma constante batalha para evitar ser usado. Ou seja, você quer usar as pessoas, mas você fica zangado quando as pessoas te usam. Você é hipócrita, além de ser orgulhoso. E a vaidade cria a necessidade de usar as pessoas, porque não conseguimos manter o nosso equilíbrio espiritual se estamos vazios por dentro. Queridos, essa é a nossa doença. Nós estamos doentes, nós estamos famintos por glória. Eu sei que nesses exemplos que eu usei, você se identificou em algum deles. Eu certamente me identifiquei. Ou a gente quer reconhecimento de alguém que a gente ama, ou a gente é simplesmente amostrado e a gente quer que todo mundo note a gente. E é por isso que a gente faz birra, e é por isso que a gente faz facção, divisão, picuinha, disse-me disse, fofoca. Ou então a gente usa as outras pessoas para crescer, e a gente fica zangado quando alguém usa a gente. Essa é a nossa doença. Isso é doença. Isso é uma doença na alma. Isso é um problema que nos condena. Quantos vocês estão entendendo até agora? Digam amém. Agora, queridos, nós já entendemos a nossa doença. Como é que nós seríamos se nós fôssemos saudáveis? Como é que a gente seria se a gente fosse saudável? Existem uns aplicativos, né, que você tira uma foto do seu corpo e ele lhe dá o corpo ideal que você quer. Então, é como se a gente estivesse nos olhando agora no aplicativo de Deus. Como é que Deus quer que nós sejamos? Como eu e você seríamos se nós não fôssemos doentes? O texto também responde no versículo 3: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Então, humildade é a nossa versão saudável. Pessoas humildes, Deus quer que nós sejamos humildes, porque o que Deus está dizendo é: vocês só serão saudáveis se vocês forem pessoas humildes e mansas. Chuva de bênçãos, né? Glória a Deus. Vamos lá. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Considerem cada um superior a si mesmo. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Deus está dizendo: isso aqui é ser saudável. Isso aqui é não ser doente. Isso aqui é não ser faminto por glória. Isso aqui é não fazer papelão. Isso aqui é ser saudável. Isso aqui é ser saudável. Agora, amém. Amigo, calma. Vamos lá. Vamos analisar a palavra humildade. A palavra humildade, biblicamente falando, significa gentileza, modéstia, deferência, respeito. Uma pessoa humilde é uma pessoa respeitosa, é uma pessoa que respeita os outros. E agora eu quero te dar um fato interessante a respeito da humildade. Um fato interessante é que o único lugar onde a palavra humildade é usada de forma positiva na literatura do mundo antigo é na Bíblia. Vou repetir. O único lugar onde a palavra humildade ou mansidão é usada de forma positiva na literatura do mundo antigo é na Bíblia. Em todas as outras literaturas, quando você ouvia dizendo: olha, o Léo é humilde, isso era considerado um xingamento, isso era considerado um insulto. Por quê? Porque ser respeitoso naquela época, ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa modesta, naquela época, ser uma pessoa respeitosa era visto como uma atitude de um escravo. Somente escravos eram pessoas respeitosas.
E se você naquela época fosse um homem livre ou uma mulher livre, e se você quisesse ser respeitado, você tinha que impor esse respeito pela força. Então eu vou bater no Léo até que ele me respeite, eu vou humilhar o Léo até que ele me respeite. E se o Léo me respeitasse, era porque ele era um escravo. Essa era a mentalidade daquela época. Então, outro fato curioso é que humildade dentro da Bíblia é uma palavra mencionada 270 vezes. Então, em todos os outros livros, a palavra humildade era uma coisa negativa, e somente na Bíblia a palavra humildade era uma coisa positiva. E além disso, na Bíblia, a palavra humildade ela é usada 270 vezes. E na grande maioria esmagadora dessas vezes a palavra quer dizer algo positivo. Humildade é uma coisa positiva. Ser humilde, ser manso, ser uma pessoa que considera as outras pessoas mais do que a si próprio é uma coisa que a Bíblia louva. Pense no Evangelho. Como é que você foi salvo? Você foi salvo botando banca em Deus? Sim ou não? Você foi botando banca em Deus e assim, olha Deus, deixa eu entrar no céu, olha como eu dou dízimo, Deus, olha como eu dou oferta, Deus, olha como eu dou cesta básica. Foi isso que você falou para Deus? Como é que você foi salvo? Deus, tenha misericórdia de mim, não foi isso? Deus me salva, Deus, eu estou perdido, Deus, sozinho eu não consigo. Foi assim que você foi salvo. Ou seja, em outras palavras, a única coisa que pode te matar, a única coisa que pode te condenar para sempre, é você ser orgulhoso. Satanás caiu do céu porque foi orgulhoso. E nós podemos ser condenados se nós não formos humildes também. Nós seremos condenados se nós não mostrarmos a mansidão que Deus produz dentro de nós. Queridos, eu pergunto para vocês nessa noite, o que é humildade? O que é humildade? Você consegue me conceituar o que é humildade? Queridos, Jonathan Edwards foi um dos maiores teólogos que já viveram. Ele viveu ali no século XVIII. Ele foi um dos principais responsáveis pela estabilidade e prosperidade da nação americana. A pregação de Jonathan Edwards fez a nação americana, a maior nação e maior potência do mundo, prosperar. E ele falava três coisas a respeito da humildade. Primeiro, a humildade ou a mansidão é o contrário da impulsividade pecaminosa. Vamos lá mais uma vez. O que Jonathan Edwards falava a respeito de mansidão e humildade? Mansidão, em primeiro lugar, três coisas. A primeira, mansidão é o contrário de uma impulsividade pecaminosa. Você conhece alguém que é impulsivo? Você conhece alguém que fala na lata? Essa semana estudamos isso no GC, né? Se você fala na lata, se você não guarda almoço para janta, se você não leva desaforo para casa, nós aprendemos que essa é uma atitude pecaminosa. Jonathan Edwards ele vai dizer que mansidão é o contrário disso. Quando você é uma pessoa impulsiva, você se torna ganancioso. Quando você é uma pessoa impulsiva, você se torna uma pessoa gananciosa. E não apenas em termos financeiros. Você se torna uma pessoa que não sabe perder. Você é uma pessoa que não sabe perder? Quando você for para o retiro da Ponto Bereia e a gente fizer a divisão dos times, você vai saber perder. Tem gente nessa igreja que não sabe perder. Não é manso, não é humilde, porque a mansidão verdadeira é o contrário. A humildade bíblica é o contrário da impulsividade pecaminosa. Quando você é uma pessoa muito impulsiva, você se torna uma pessoa gananciosa e você não sabe perder. Quando você é uma pessoa impulsiva, quando você é uma pessoa gananciosa, você está competindo com um amigo, você está competindo com uma pessoa que você conhece, e quando ela vence você, em vez de você ficar feliz pela vitória dela, você fica triste porque você não ganhou. Isso não é ter um espírito de mansidão.
Sabe por que a gente se sente assim? Sabe por que a gente não se sente feliz quando o outro ganha? Sabe por que a gente fica triste quando nós não ganhamos? Porque nós temos uma doença chamada fome de glória. Nós queremos ser reconhecidos. Você trabalha, você se esforça, você bate a meta da empresa, você faz tudo o que você tem que fazer, você chega primeiro que todo mundo, você ganha muito dinheiro, mas qual é a sua motivação? A sua motivação para ganhar dinheiro, a sua motivação para ficar feliz pelas suas metas que você bate, não está enraizada na glória de Deus, mas está enraizada na sua fome de ser reconhecido. Olha como o chefe vai falar bem de mim porque eu bati a meta. Olha como a minha mulher vai ficar orgulhosa de mim porque eu bati a meta e trouxe um bônus financeiro para casa. Olha como a igreja vai falar bem da minha pregação porque eu prego bem. Ou seja, as motivações estão todas invertidas. Nós não temos fome pela glória de Deus, nós temos fome pela nossa própria glória. Você sabe como isso é verdade? Eu vou te dar um exemplo que você vai se identificar. Quantos de vocês ficam tristes quando aparece uma pessoa mais bonita do seu lado? Você se sente diminuído? Uma pessoa muito bonita. Você não fica se sentindo mal quando você está perto de uma pessoa muito bonita? Quando alguém bate a meta no seu lugar, não somente no que diz respeito aos bônus financeiros, mas quando o chefe gosta mais da outra pessoa, e a outra pessoa nem é crente e você é, e o chefe não gosta de você. Em vez de você se alegrar pelo sucesso do seu adversário, do seu concorrente, você fica triste porque não foi você. Por quê? Porque nós temos fome de glória. Segundo lugar, Edwards vai dizer que a mansidão é o contrário da zombaria ou da chocarrice. Em primeiro lugar, que ele fala, mansidão ou humildade é o contrário da impulsividade pecaminosa, que te deixa ganancioso, que te deixa um mau competidor. Você não sabe perder, você fica triste quando o outro ganha, em vez de você ficar feliz por ele. Segundo lugar, mansidão e humildade é o contrário de zombaria e chocarrice. É aquela história de chamar o teu coleguinha de feio, ou então tecer qualquer comentário sobre a aparência dele. Ninguém te perguntou, em primeiro lugar, né? Agora, quando você constantemente diminui as pessoas para você se sentir melhor, quando você trata as pessoas com desdém para que você possa se validar, isso mostra um coração doente. Você conhece alguém que é assim? O tempo todo diminuindo os outros para se validar? Se você o tempo todo está diminuindo as pessoas para você se sentir melhor, e além do mais você sente prazer nisso, isso indica que o seu coração não é um coração manso. Isso indica que falta o fruto do Espírito, a obra do Espírito no seu coração. Existe algo desequilibrado no teu comportamento. O tempo todo tu quer humilhar os outros, o tempo todo tu quer te crescer em cima de diminuir os outros. Esse é um sinal de um coração doente. Todas as pessoas que são muito confiantes e falastronas, geralmente elas têm um coração doente e carente. Então, a mansidão bíblica, a humildade bíblica, ela é o contrário da zombaria e da chocarrice. Queridos, sabedoria de Deus para a tua vida. Quem quer aqui nessa noite diz amém. Dá um glória a Deus mais alto que a chuva aí. Para de ser zombeteiro, para de ser brincalhão, para de molecagem. Sim ou não? Amém? Você não vai conhecer um homem cheio de Deus. Tu não vai conhecer uma mulher de Deus toda montada, né? É impossível. Me diga uma mulher de Deus que seja muito vaidosa. Me diga uma que bote silicone, que bote botox. Me diga uma. Me diga um homem de Deus ou uma mulher de Deus que seja zombeteiro, que se dê a chocarrice, que seja, que goste de molecagem. Não existe. Por quê? Porque é incompatível com o fruto do Espírito.
Homens e mulheres de Deus são mansos, humildes, não são zombeteiros, não se dão a chocarrice. A mansidão, meus irmãos, não é diminuir os outros. A mansidão verdadeira é tratar todo mundo igual, independentemente do status social, do status econômico ou do status étnico. Tem gente que é racista, de verdade, não gosta de gente negra, não gosta de gente asiática. Racismo é pecado, por quê? Porque mostra um coração que não é dominado pelo Espírito de Deus. O meu melhor amigo é um negão, e eu amo ele de paixão. A minha mulher, vocês conhecem a minha mulher? Branca. O sol olha ela e vai embora, né? Em Cristo não há espaço para zombaria, não há espaço para chocarrice, e uma evidência de uma obra do Espírito Santo de Deus é que nós não iremos diminuir ninguém. Nós não precisamos disso, Wilson. Nós não precisamos disso, irmãos. Amém? Quantos estão entendendo? Digam amém. Agora, terceiro comentário que Jonathan Edwards faz a respeito da humildade e da mansidão. Então, vamos lá, recapitulando. Em primeiro lugar, Edwards vai dizer que humildade e mansidão bíblica é o contrário de impulsividade. É o cara que não sabe perder e é o cara que só quer ganhar e é o cara que não ouve, é um cara que se torna ganancioso, né? Segundo lugar, Edwards vai dizer que mansidão é o contrário de zombaria e de chocarrice. Pessoas cheias do Espírito Santo não são zombeteiras, cheias de molecagens, né? Como a gente fala aqui no português bem falado. Em terceiro lugar, Edwards vai dizer que humildade bíblica é o contrário de teimosia. Você conhece alguém que não ouve os outros? Sim ou não? Você conhece alguém que é cabeçudo, como a gente fala aqui no português, bem português? Alguém que não ouve conselho, cabeça dura. Você conhece alguém que é obstinado, é a palavra que a Bíblia usa? Alguém que não ouve conselhos, alguém que não liga para a opinião dos outros, sendo que a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Ou seja, uma pessoa que não ouve conselhos é uma pessoa que não ouve conselhos, uma pessoa que vai até o fim, independentemente daquilo ser certo ou errado, uma pessoa que está determinada a fazer o que quer fazer, sem considerar as consequências dos seus atos, é uma pessoa que está com o coração doente. Isso é humildade. Sabe por quê? Porque a humildade, ela ouve as outras pessoas, ouve críticas em primeiro lugar. Pessoas que não têm mansidão, não sabem ouvir críticas, elas ficam ofendidinhas. Sabe por quê? Porque elas não têm humildade, elas têm fome por glória, e não a glória de Deus, mas a glória delas mesmas. É isso, gente. Vamos amadurecer em nome de Jesus. Vamos ser humildes, vamos ser mansos. Essa semana eu orei para Deus: Deus, me dá mais paciência, em nome de Jesus. Me dá mais paciência com a minha mulher. E olha que o problema não é ela, é eu. Eu não tenho muita paciência com algumas coisas. Então eu falei para Deus, sabe por quê, irmãos? Ontem foi uma grande bênção. O meu GC só foi eu, Lorena, André e Luísa. Quem não foi, nunca vai saber o que rolou lá. O problema é de vocês, né? Thaleson, Natália, tudo herege, né? Mas por quê? Porque foi um momento de confissão. Eu não tenho paciência, eu preciso de mais paciência. Espírito Santo me ajuda a ter paciência com minha mulher, ajuda a ter paciência com meu marido. Espírito Santo, tenha misericórdia de mim, mostra o teu Espírito, faz um milagre. Quantos precisam de um milagre nessa área da vida, em nome de Jesus? Aleluia, aleluia. Queridos, agora nós já vimos qual é a nossa doença, nós já vimos como nós seríamos se fôssemos saudáveis, e agora nós iremos ver onde e como a gente pode ser curado. Quem quer ser curado aqui nessa noite, em nome de Jesus? Você que precisa ser mais manso, você que precisa ser mais humilde, você que quer deixar de dar patada, você que quer ser uma mulher cheia de Deus, cheia de paciência, né?
Você que quer ser um homem que não seja como Nabal. Nabal era um homem duro no trato, né? 1 Samuel 25. Perverso. Não, a gente não quer ser isso. A gente quer ser humilde, cheio de Deus, manso que nem Moisés. Aleluia. Como é que a gente encontra a nossa cura? Queridos, preste atenção em mim, estou acabando. Paulo vai começar falando da igreja no início do capítulo. Paulo vai... Oi? Pode continuar. Paulo, ele começa no início do capítulo 2 falando da igreja, sim ou não? Olha, igreja, não sejam desunidos, tenham união. Paulo começa falando para a igreja, mas depois, no versículo 5, ele começa a falar de Jesus. Sabe por quê? Porque toda vez que a gente diz que a gente é humilde, a gente deixa de ser humilde. Não é verdade? Você já conheceu alguém falso humilde que diz que é humilde? Olha como eu sou humilde, né? Olha como a minha chinela tem um prego. Aí quer sinalizar virtude, dizendo que é humilde, quando na verdade não é. E aqui eu vou dar uma real para vocês. Existe muito pobre, extremamente orgulhoso. Às vezes são os mais orgulhosos. Que nem a mãe do Cris, né? Vocês assistiram Todo Mundo Odeia o Cris? A Rochelle era pobre e soberba. 2 predicados bem ruins, né? A Rochelle, a mãe do Cris, ela era pobre e soberba. Não sejam assim, irmãos. Não sejam assim. Então Paulo vai dizer, olha, igreja, parem de brigar, mas olhem para Jesus. Sabe por quê? Porque se vocês forem olhar para vocês mesmos, vocês não vão ser humildes na verdade. Todo humilde que diz que é humilde já perdeu a humildade. Ou seja, nós não iremos conseguir humildade olhando para nós mesmos. Então Paulo vai dizer que a cura para a nossa doença, da fome de glória, nós não iremos encontrar em ninguém. Nós iremos encontrar em Jesus. Sabe por quê? Nós vivemos em uma cultura em que, ao mesmo tempo em que a gente alimenta o nosso egoísmo, vou repetir, nós vivemos em uma cultura em que, ao mesmo tempo em que nós alimentamos o nosso egoísmo, a gente fica cheio, irmão, se a gente alimentar o nosso egoísmo? Não. Quanto mais a gente alimenta o nosso egoísmo, mais a gente fica com fome de glória. Nenhuma sociedade assim pode funcionar doente desse jeito. É por isso que a gente está quebrado. Nosso problema é pactual. Nós somos um grupo de pessoas doentes que forma um todo doente. E para que nós encontremos a cura, nós não podemos olhar para a psicologia dentro da sociedade, nós não podemos nós não podemos achar que o nosso problema é simplesmente um problema econômico, não é um problema psicológico, não é um problema social. O nosso problema é que o nosso coração está doente. E como é que um coração doente pode ser curado? Jesus pode curar o nosso coração doente. Jesus pode curar o nosso coração doente. Do verso 5 ao 11, vamos ler junto comigo. Opa, peraí. Isso. No 6, melhor dizendo. Embora sendo Deus, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Mas embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, Jesus esvaziou-se a si mesmo e assumiu a posição de escravo e nasceu como homem quando veio em forma humana. Esse é o centro da nossa cura. Esse é o centro do nosso diagnóstico e da nossa redenção. A Bíblia não diz que Jesus deixou de ser Deus. A Bíblia só diz que Jesus passou a ser servo. Do que Jesus se esvaziou, irmãos? Você pode me dizer? Jesus não deixou de ser Deus.
Jesus se esvaziou da sua glória. Veja o versículo 8. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. Vamos se ajeitando aí, né? Quem precisar mudar de cadeira, pode mudar, irmãos, tá? Amém. Vamos lá. Sabedoria de Deus para a tua vida nessa noite. Sabedoria de Deus para a tua vida. Enquanto você for carente de atenção, enquanto você lutar para ser reconhecido, enquanto você lutar para ser notado, enquanto você tiver fome de glória, não a glória de Deus, mas a sua própria glória, enquanto você buscar ser reconhecido pelas outras pessoas, você vai morrer de fome, vazio. Quanto mais você busca ser enchido de você, quanto mais você busca ser reconhecido pelos outros, mais você vai morrer de fome, mais você vai ficar faminto. Mas Jesus, o nosso Jesus, que tinha toda a glória do mundo, Jesus se esvaziou da sua glória, Jesus morreu por nós, para que em nós a sua glória pudesse ser plenamente manifestada. Jesus tomou o nosso lugar, assumiu a forma de servo, ficou humilde, para que em nós fosse manifestada a nossa glória. Então, meus irmãos, não tentem reconhecimento, não busquem reconhecimento, busquem a Deus, encham-se de Deus e na glória do seu poder, para refletir e praticar. Queridos, amém. Alô. Oi. Alô. Amém. Glória a Deus, irmãos. É isso mesmo. É assim mesmo. Tudo certo aí? Aleluia. Ouve-se a voz do Senhor. Amém. Vamos lá. Vamos terminar o sermão, tá? Preste atenção em mim. Só concentrar. Para refletir e praticar, irmãos. A trajetória que Deus quer de nós é que, para que sejamos alguma coisa no reino dele, Deus quer que para que nós sejamos alguma coisa no reino dele, nós não sejamos nada no nosso reino. Vou repetir. O que o Senhor Jesus quer de nós é que, para que nós sejamos alguma coisa no reino de Deus, nós deixemos de ser algo no nosso próprio reino. O que isso quer dizer na prática? Na lógica de Jesus, governar é ser servo.
Na lógica de Jesus, governar é ser servo. Na lógica de Jesus, ser rico é ser generoso. Na lógica de Jesus, ser rico é doar. Na lógica de Jesus, ser feliz é fazer os outros felizes. É isso que é o casamento. Um casamento que dura, um casamento que persevera, é aquele casamento em que eu não quero ser feliz, mas que eu caso com a pessoa para servi-la e, através do meu serviço, fazê-la feliz. Na lógica de Jesus, ter glória é abrir mão da sua própria glória, da glória terrena, abrir mão da glória que passa, para que a glória de Deus se manifeste aos poucos em nós, até o dia em que essa glória será plenamente revelada na presença de Deus. Então, meus irmãos, é isso que eu quero que vocês entendam. Na lógica de Deus, você precisa ser manso. Não é que ninguém está te passando para trás, é porque você está mostrando o fruto do Espírito. Na lógica de Deus, você não pode discriminar as pessoas. Na lógica de Deus, ser rico é doar. Na lógica de Deus, para você ser o maior, você precisa servir todo mundo. Na lógica de Deus, para que você seja um homem ou uma mulher virtuoso, você tem que deixar de ser impulsivo, você tem que deixar de ser teimoso, você tem que deixar de dar patada, você tem que abraçar o Espírito Santo e viver uma vida que agrada a Deus em humildade e em mansidão.